Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nessa aula vamos estudar sobre a estrutura matricial em detalhes. Essa aula será dividida em duas partes, ok? Pessoal, nos livros, muitos livros de gerenciamento de projetos contam essa história, Diz que o camelo foi concebido por uma comissão cuja tarefa inicial era de projetar um cavalo, mas acabou sendo negociado pelos membros da comissão, resultando numa criatura assim, de aparência bem desajeitada, mas muito eficiente no inóspito ambiente do deserto, para o qual foi concebida e criada. Conta-se essas histórias. Então a estrutura matricial talvez seja prima organizacional do camelo. Seguramente a meta original não era assim de criar a estrutura ambígua e geradora de conflitos que surgiu, tá? No entanto, com relação assim, que se pese a sua falta de jeito, o modelo matricial comprovou ser eficaz em certos ambientes complexos, que talvez sejam tão hostis como o habitat desértico do camelo, tá? Então, muitas vezes a estrutura matricial ajuda muito. Fora do seu ambiente, assim, do seu ambiente natural, tanto o camelo quanto a estrutura matricial parecem estranhos, desagitados e muito fora de lugar, tá? Pode acontecer. Então, assim, o gerenciamento matricial, ele é repleto de prós e contras. Por exemplo, a matriz se justifica como solução para agilizar a organização. Por outro lado, ela também pode ser considerada como causa de grandes disputas na empresa, tá? Então, os profissionais plenamente preparados para o ambiente matricial são relativamente raros, tá? É difícil encontrar esses profissionais acostumados com esse ambiente, tá? Então, embora muitos apoiem essa opção de gerenciamento como uma solução que de alguma forma atende às necessidades a despeito dos obstáculos que surgem no dia a dia, a matriz pode até mesmo ser comparada como um casamento, tá? Então, muitos livros comparam que apesar das dificuldades conhecidas, tem se mostrado satisfatório quando o marido e a mulher que fazem o papel dos gerentes matriciais aplicam o conceito do consenso ao seu relacionamento. Então, funciona, tá? Tem muitos problemas, mas funciona. Então, a mudança para o sistema matricial não é fácil e, por vezes, assim, até inviável. Mesmo quando a mudança é feita por motivos certos, não existe garantia de sucesso dentro desse ambiente, tá? Como enfatizou o Peter Drucker, tá? Peter Drucker. A matriz, com frequência, é diabolicamente difícil de ser posta em funcionamento. Isso, o Peter Drucker falando isso, tá? Pessoal, vamos responder essas perguntas nessa aula, tá? Quais são as perguntas que nós pretendemos responder nessa aula? O que justifica o risco e a angústia potencial de se fazer tal mudança? Por que mudar? Porque a nova forma será mais eficaz do que a velha? Quais são as boas razões para não mudar para o sistema matricial? Em que situação, uma outra estrutura seria mais apropriada? Outras formas mais tradicionais deveriam ser consideradas? Tudo isso nós vamos analisar nessa aula dividida em duas partes. A primeira questão que vamos analisar é as vantagens e desvantagens da organização matricial. Tá? É importante, é preciso que haja justificativas muito fortes para se transformar qualquer organização em matricial. É preciso assim, ter argumentos muito fortes. Então, só das razões deve contrabalancear os riscos e a resistência que normalmente se cria contra a estrutura de forma de matriz, tá? Que é uma estrutura muito complexa. Existe justificativa sim para a matriz, contudo uma boa razão por si só, sim, ou mesmo combinada com outras, talvez não será necessariamente o suficiente para justificar a mudança de uma estrutura organizacional para a estrutura matriz, tá? Então algumas situações sugerem forma matricial, principalmente quando existem essas três condições básicas. Três condições básicas, pessoal, interessantes de se ter, tá? Então, pressões externas por um enfoque duplo. Então, pressões assim, por maior velocidade de processar informações, pressão pelo uso de recursos compartilhados. Então, quando houver essas pressões, é interessante talvez pensar numa organização matricial. Pessoal, onde existe no mínimo duas dessas condições, a estrutura matricial deve ser considerada como uma solução organizacional. Por outro lado, pessoal, assim, onde não houver ou apenas uma dessas situações, dessas condições, a pressão externa por enfoque duplo, por representar uma necessidade de atender a clientes através de um porta-voz central. Então, normalmente, assim, quando ele precisa desse porta-voz central, então é interessante analisar, porque a matriz pode aliviar essa pressão por uma capacidade maior de processamento de informação. Porque dentro do matricial, em termos de velocidade,
A agilidade, os seus canais horizontais de comunicação, que existem muitos canais horizontais de comunicação nesse tipo matricial, então oferece assim, uma vantagem considerável sobre as outras formas. O problema da pressão por recursos compartilhados pode ser atendido também pela matriz, o que é mais eficiente no uso de recursos do que, digamos, um agrupamento de estruturas independentes de projetos, que está afadado a resultar em redundância. Tá? Então, o efeito cumulativo dessas condições pode ser suficiente para anular as dificuldades de lidar com a matriz. Contudo, cada uma dessas condições por si só não é suficiente para justificar uma mudança assim, repentina para a estrutura matricial, embora cada uma apresente motivos para se migrar para essa direção. Então, tem que ser bem analisado essa migração para a organização matricial, tá? Agora vamos analisar alguns comentários que podem acontecer na equipe, no time, que podem ser indicativos da necessidade de estudar essa possibilidade de transformar em organização matricial, de utilizar a organização matricial. O primeiro comentário é: o que estamos agindo dessa forma, tá? Então, o que estamos agindo dessa forma? A mudança da estrutura organizacional é normalmente lembrada quando as coisas não vão bem, tá? Então, contudo, problemas podem se originar de um planejamento infeliz, do pessoal inadequado, ou programas motivacionais inapropriados. Então, ele pode ocasionar muitos problemas. Antes de mudar de estrutura organizacional, avalie, tá? Tem que ser analisado. Pergunte assim: será que existe pressão por um enfoque duplo? Será que tem necessidade? Existe necessidade de um elevado ritmo de processamento de informações? Há necessidade de usar recursos compartilhados? Tem que fazer essas perguntas, tá? Então, se as respostas a essas perguntas forem afirmativas, a matriz pode realmente oferecer uma chance melhor de desempenho, tá? Então, são perguntas chaves assim para ser feitas, tá? Outro comentário que pode ocorrer no time: estamos entalados numa gigantesca burocracia? Será? Então, as coisas não andam. Então, a hierarquia ou estrutura funcional não é reconhecida como a mais veloz em termos de comunicação interna. Embora algumas organizações funcionais, tá, o tipo funcional, trabalhem melhor do que as outras, todas se sujeitam ao lento sistema de comunicação vertical. Tá? Então, nós vamos ver outros tipos de organizações em outras aulas. Tá? Pode ficar tranquilo. Então, a questão da ênfase em canais mais abertos de comunicação lateral resulta em uma mudança sutil de poder. Tá? Então, essa mudança, espelhada na necessidade de quebrar o engarrafamento gerencial, representa um movimento no sentido matricial. Isso pode ser analisado para transformar em uma organização matricial. Outro comentário é: não estamos fornecendo aquilo que o nosso cliente necessita. O cliente não consegue ter uma visão geral do que está acontecendo no seu projeto, pessoal. Pode sentir assim, uma vontade até de gritar: pô, quem que manda afinal? Será que não tem ninguém aqui capaz de me dar respostas? Tá? Em outros tipos de estruturas, havendo um coordenador de projeto na organização, isso é importante. O sistema matricial centraliza os contatos com os clientes e, consequentemente, dá respostas coerentes às suas perguntas. Tá? Então, o coordenador de projeto da estrutura matricial, motivado pela necessidade de obter informações, ele agiliza ali as execuções das atividades interdisciplinares, tá, do projeto. Então, para melhor atender às necessidades do cliente, então a matriz, tá, a organização matricial oferece uma solução adequada pela função do coordenador de projeto. Outro comentário que pode ocorrer: nosso pessoal técnico não tem informações suficientes? Olha só, então é um comentário que pode ocorrer que indica que talvez é necessário mudar. É possível que uma organização profundamente orientada para projetos, né, força-tarefa, por exemplo, deixe o pessoal técnico fora da corrente principal de decisão. Se houver necessidade de um input técnico, uma entrada técnica bem equilibrado, a mudança para o sistema matricial ajudará a ajustar a relação funcional versus coordenação na organização matricial. Então, dando mais poder ao pessoal técnico. Sem esse poder, o gerente funcional de uma indústria, por exemplo, de aviões, tá? Ele teria razões para se lamentar. O avião vai ser terminado em tempo e dentro do orçamento, mas não sei se vai conseguir levantar voo não, tá? Então, é um exemplo. Outro comentário que precisa ser avaliado é a insatisfação na equipe, tá? Para ver se é interessante estar migrando para a matricial. A satisfação no trabalho pode ser aumentada na estrutura matricial.
Tomemos o caso de um projeto paralisado pela burocracia de uma estrutura funcional, uma estrutura que vai ser analisada, tá? Se a organização for adequadamente reestruturada, a matriz atenuará a burocracia. Se a causa da insatisfação for realmente uma estrutura ou organização inadequada, então a matriz deve ser considerada assim como uma possível solução nesse contexto, tá? Outro tipo de comentário que pode ocorrer também será que precisamos conciliar os aspectos técnicos de qualidade com a necessidade de realizar o trabalho dentro do prazo e do custo? Tá? Uma análise pode ser feita, caso tenha muitos comentários referentes a isso. Então a matriz tenta ser justa e atingir um equilíbrio aceitável. As atividades envolvendo tecnologias complexas exigem técnicos vigilantes, com soberania suficiente para manter a saúde do projeto. Tá? Então, por outro lado, necessita-se de chamado ativadores orientados para atingir metas voltadas a cronogramas e orçamentos. Então existem esses dois lados. Tais metas algumas vezes conflitantes com a melhor solução técnica. Então você tem a solução técnica e o custo, a questão do tempo que precisa ser entregue esse projeto. Então a matriz torna-se uma espécie de cabo de guerra, organizando que, cujo gerenciamento competente realmente otimiza recursos e atende às necessidades de um projeto. Tá? Então os dois têm força, a parte técnica e a parte gerencial. Outro comentário que pode ocorrer, será que as pessoas escrevem demais? Precisamos de uma abordagem menos formal? Fica escrevendo muitos relatórios? Será que as pessoas escrevem muito? Tá? Então as organizações funcionais são conhecidas pela sua característica de gerar grandes quantidades de correspondências formal. Tá? Então existe muita escrita. Então as organizações do tipo força-tarefa também geram muitos materiais de escrito. Então a estrutura matricial, contudo, tende a diminuir esse volume de comunicação formal, substituindo por meios mais simples, como telefonemas, reuniões, negociações. Tá? Então uma reunião, por exemplo, face a face. Então a matriz favorece tanto as abordagens de grupo de tipo consensual, quanto os contatos interpessoais, que são muitas vezes mais eficazes do que o trâmite pelos canais formais. Outro comentário será que estamos rodeados por procedimentos e regulamentos? Tá? Outro comentário que pode ocorrer, que indica que talvez é interessante migrar para a matriz. Tá? Então a matriz tende a eliminar o excesso de formalidade, o protocolo excessivo, o arquivo duplicado, a síndrome do carimbo, que são postos de lado. A matriz faz com que as pessoas se movimentem horizontalmente através da estrutura organizacional, procurando soluções e objetivamente isso não significa, porém, pessoal, que um sistema matricial as pessoas sejam necessariamente rápidas e eficientes. Não é bem assim. A lentidão ocasional pode ter origem na complexidade da interação dentro da rede informal e não é a burocracia em si. Isso também precisa ser analisado. E aí, pessoal, tudo bem até aqui? Espero que sim. E qualquer dúvida, sabe, só entrar em contato. Até a segunda parte dessa aula. Abraço a todos e bons estudos.